fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. E Família Gianni, da nossa família para sua família. 10 da manhã, 1 minuto. Muito bom dia, uma ótima terça-feira a você que ficou até agora na companhia do Jornal Gente, edição especial, entrevista ao vivo com o governador Tarcísio de Freitas e a comemoração dos 88 anos do Grupo Bandeirantes de Comunicação e da Rádio Bandeirantes de São Paulo. Que honra, que orgulho poder fazer parte com uma pequena parcela dessa história do Grupo Bandeirantes de Comunicação e estar todos os dias aqui com você que nos dá essa audiência, motivo de nós estarmos todas as manhãs com a nossa equipe mobilizada para levar até você informação e prestação de serviços e dar o espaço para a sua opinião, para a sua prestação, para a sua cobrança do poder público também no Manhã Bandeirantes, que começa agora e segue até às 11h30 da manhã. Comigo, Heitor Fredo, agradecendo a você que está conosco pelo FM 85.7, a faixa estendida do Rádio FM, onde você consegue acompanhar a programação da Rádio Bandeirantes 24 horas por dia. E tem também o mundo digital, onde a Rádio Bandeirantes está presente, como, por exemplo, o aplicativo Band Play. Olha, eu posso dizer que eu estou viciado no Band Play, porque ali, gratuitamente, você tem todo o conteúdo do Grupo Bandeirantes na palma da sua mão, jornalismo, entretenimento, os programas que você pode acompanhar ao vivo. Nesse momento agora, no celular, você pode acompanhar o Bora Brasil com a Cíntia, com a Patrícia Rocha, com o Rodrigo Alvarez, além de um documentário espetacular feito pelo jornalista Rodrigo Alvarez sobre o legado do Papa Francisco. No aplicativo Band Play, se você não pôde ontem, por exemplo, acompanhar Galvão e Amigos, o programa está lá na íntegra para você não perder nada do que é falado, do que é comentado, além da nossa Rádio Bandeirantes Campinas. Abrindo o Band Play, você tem ali a seção Ouça e tem as rádios do Grupo Bandeirantes, inclusive a RB Campinas. No portal bandmulti.com.br, o que de mais importante acontece na nossa região está na tela do seu computador, do seu celular, e tem a aba ao vivo piscando vermelhinho para você clicar e nos ouvir também de onde você estiver. Para quem gosta do rádio moderno, rádio com imagens, a nossa transmissão do YouTube já está no ar em youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Você tem a nossa programação direto dos nossos estúdios aqui no Complexo de Comunicação João Jorge Saad, que fica no Jardim São Gabriel, em Campinas, de onde falamos com os trabalhos técnicos na mesa de som com o Danilo Capucci, na central técnica com o Leandro Lopes e com a coordenação do Gil Kleber. WhatsApp liberado a partir de agora pelo 19 97102 1493. 19 97102 1493. No nosso canal do YouTube também tem um espaço para você enviar a sua mensagem. Você só precisa se inscrever e fazer parte da nossa comunidade, que você participa também do nosso chat ao vivo. 10 da manhã, 5 minutos, informações começando pelas estradas que cortam o nosso interior paulista. Numa terça-feira que começou com um acidente na rodovia dos Bandeirantes. Uma colisão entre duas carretas paralisou temporariamente o trecho da Bandeirantes que passa por Campinas na madrugada de hoje. Um desses veículos transportava 15 toneladas de ácido fosfórico. Isso provocou o fechamento para que o trabalho fosse feito de remoção dos veículos e também da limpeza desse produto químico. Segundo a ATESP, uma das carretas trafegava pela faixa 3 da rodovia. São 3 faixas, então estava mais à direita, próximo ao acostamento, quando atinge a traseira do outro caminhão que vinha logo à frente. Ainda não se sabe o motivo, isso está sendo investigado. Os dois pararam no acostamento. A concessionária que atendeu o trecho, a CCR Autoban, que é responsável pela rodovia dos Bandeirantes,
informa que foi no quilômetro 94 por volta de 1h30 da manhã. O vazamento do ácido fosfórico já foi contido, a faixa 3 e o acostamento ainda estão parcialmente interditados neste momento, mas não há reflexo para o motorista. O trânsito, segundo a concessionária, está fluindo bem nesse momento na rodovia dos Bandeirantes. O único ponto da Bandeirantes que está com lentidão é na chegada à cidade de São Paulo, na chegada à capital. Mas no trecho de Campinas, tanto sentido São Paulo quanto sentido interior, o trânsito está fluindo bem nesse momento. O Corpo de Bombeiros foi acionado, a CETESB também em situações assim sempre faz um trabalho de análise se houve algum dano ambiental por conta do vazamento desse produto químico do ácido fosfórico. Mas o mais importante é que não há feridos nesse acidente. Os motoristas dos 2 caminhões saíram bem, conversaram, passaram todas as informações necessárias, mas a dinâmica de como tudo se deu ainda está em apuração. Já na rodovia Anhanguera, o motorista que vai a São Paulo enfrenta 2 quilômetros de lentidão no trecho que passa por Jundiaí, do quilômetro 62 ao quilômetro 60 e mais à frente 1 quilômetro entre o 12 e o KM11, já na chegada à cidade de São Paulo. Outro acidente registrado nas últimas horas foi na Campinas Mogi, a governador Ademar Pereira de Barros, a SP-340. Um engavetamento que envolveu 4 veículos e deixou 9 pessoas feridas. Segundo a concessionária Renovias, o engavetamento começa com 2 carros de passeio e depois, por não conseguirem desviar dessa colisão, também se envolvem na batida uma motocicleta e o caminhão do DR, o Departamento de Estradas e Rodagens. Dos 9 feridos, 8 estavam no caminhão, 1 estava na motocicleta. Uma das vítimas foi encaminhada ao pronto-socorro de Jaguariúna e as outras foram atendidas no próprio local pela equipe de resgate da concessionária. A pista chegou a ficar bloqueada, mas nesta terça-feira já não há mais reflexos por conta desse acidente. A partir de agora, uma investigação está aberta e o uso da câmera de monitoramento que está instalada mais próxima pode ajudar a entender a dinâmica desse acidente. Na rodovia Santos Dumont, boas as condições tanto para o motorista que chega a Campinas, vindo de Indaiatuba, de Salto, quanto quem está saindo da cidade. Tem sempre um trecho um pouco mais lento ali próximo à região do Jardim San Diego, por excesso de veículos. San Diego, para quem não sabe, é o bairro que fica do outro lado do Jardim Itatinga. Aí talvez fique mais fácil para o campineiro se localizar, mas na pista sentido Indaiatuba, um pouquinho mais de lentidão nesse trecho, mas está fluindo. Não há nenhuma ocorrência sendo atendida neste instante. O mesmo vale para a rodovia Dom Pedro I, que não apresenta lentidões nesse momento, mas vale uma atenção para quem vai a Itatiba. Faz parte do corredor Dom Pedro, uma das rodovias que estão ali no acesso da Dom Pedro I, é a rodovia Luciano Consolini, a SP-063. Nesta terça-feira, tem uma operação Pare e Siga com alternância de liberação do tráfego. É uma rodovia de mão dupla e das 9 da manhã, começou 1 hora atrás, até as 4 da tarde, há um bloqueio temporário para a retirada de algumas árvores, supressão vegetal. Isso é o primeiro passo para uma obra de terraplanagem que depois vai resultar na duplicação dessa pista. É uma perimetral que dá acesso à rodovia Dom Pedro I de Itatiba. Então, se você for utilizar a rodovia Luciano Consolini, muita atenção porque há esse pare e siga. Então, em determinado momento é um fluxo de direção, depois troca. Isso, claro, forma uma fila por ser uma faixa só liberada para os 2 sentidos. Atenção a você que for passar por esse local. Às 10 da manhã e mais 10 minutos... tem operação policial em andamento nesta manhã de terça-feira, cidade de Paulínia. A Polícia Civil cumpriu um mandado de busca e apreensão na casa de um suspeito de armazenar e compartilhar material pornográfico infantil. Segundo os policiais, já nesse primeiro momento, foi encontrado um fato material no celular do suspeito.
Se confirmada a materialidade e a responsabilidade do conteúdo, ele deve ser autuado em flagrante por crimes previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente. Isso só no caso de flagrante. Porque a investigação vai continuar com o celular apreendido, com computadores, tablets, outros dispositivos eletrônicos conduzidos para a delegacia e com análises sendo feitas para verificar a existência do compartilhamento do material, o que configuraria um outro crime. Ter no celular material pornográfico infantil, material de pedofilia, já é um crime grave, seríssimo. Compartilhar esse material é um segundo crime que a polícia está agora investigando. Ocorrência apresentada na primeira Delegacia de Investigações Gerais de Campinas, que conduz essa operação. E ainda hoje, mais informações sobre esse caso que você confere na programação da Rádio Bandeirantes Campinas. Agora, essa história que o Everton Ramos vai contar pra gente é daquelas de deixar a gente muito preocupado sobre a violência e a segurança pública do estado de São Paulo. A Delegacia de Investigações Gerais de Limeira cumpriu ontem mandados de busca e apreensão e de prisão temporária. São 16 de busca e apreensão e 12 de prisão na região de Araras. Essa operação investiga policiais militares, guardas civis e criminosos da região que teriam ligação com o Comando Vermelho, principal facção criminosa do Rio de Janeiro. Um policial militar da ativa e um ex-policial militar estão entre os presos. Tem guarda municipal detido também. E ao que até agora foi revelado pela investigação, porque, é claro, muita coisa ainda é mantida em sigilo para não atrapalhar os próximos passos, os policiais, guardas municipais e esses outros bandidos de organizações criminosas estariam se juntando para facilitar a entrada do Comando Vermelho no estado de São Paulo, ampliando a rivalidade com o PCC, facção que age dentro e fora dos presídios paulistas. O Everton Ramos conversou com o Dr. Leonardo Burger, delegado, e na reportagem a gente vai entender um pouco mais da participação, principalmente dos agentes da lei, nessa operação criminosa. 16 mandados de busca e 12 de prisão foram cumpridos. 2 homens estão foragidos. Um deles é guarda municipal em Araras. Outros 2 agentes da cidade estão entre os investigados. Um foi preso em Gramado, no Rio Grande do Sul. A operação ainda prendeu um policial militar e mais 6 pessoas nas cidades de Araras, Leme e em Ilhabela, no litoral norte de São Paulo. Eles são suspeitos de integrarem uma organização criminosa que tentava fortalecer e expandir o domínio e a atuação do Comando Vermelho, principal facção criminosa do Rio de Janeiro, aqui nas cidades do interior paulista. A fim de conquistar território aqui, que faz parte da chamada Rota Caipira, que é um ponto de escoamento das armas advindas de fora, até que essas armas cheguem nas favelas dominadas pelo narcotráfico no Rio. Armas, mais de R$16 mil em dinheiro, drogas e contabilidade do tráfico foram apreendidas. O grupo é investigado por assaltos, tráfico de drogas e de armas, adulteração de veículos, corrupção passiva e ativa e ainda homicídios de integrantes do PCC. As investigações começaram em fevereiro com a prisão de um policial militar em Araras. Foi preso por nossa equipe com 2 veículos do Blaze e um arsenal dentro de um deles. E a partir da análise do telefone dele, a gente conseguiu chegar em outros membros e entender como que a questão geocriminal aqui está funcionando. Um ex-PM, também preso anteriormente, é investigado na mesma operação, coordenada pela Delegacia de Investigações Gerais de Limeira. Mais de 80 policiais participaram do cumprimento dos mandados. Os presos foram encaminhados para a cadeia pública de Limeira. Em nota, a Prefeitura de Araras informou que acompanha e presta o apoio necessário à operação deflagrada na cidade e que se coloca à disposição das autoridades. Seguindo com os assuntos da região, trazendo também notícias de Campinas, porque a FAPESP, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, identificou que entre 2013 e 2014 houve um desvio de R$5 milhões em verbas para pesquisas na Unicamp. 3 pesquisadores foram condenados a devolver valores altos. O primeiro deles, R$ 43.900. O segundo deles, R$ 31 mil.
E um terceiro pesquisador foi condenado a devolver R$242 mil. Já outros 2 condenados optaram por devolver o dinheiro em formato de impostos. Segundo essa avaliação feita pela FAPESP, a análise da prestação de contas de um projeto específico foi encontrado como sendo o principal ponto de incoerência. Isso se repetia em outros projetos de pesquisa sediadas na Unicamp. Essas incongruências eram indicativos de um desvio de recurso público concedido pela FAPESP, praticados por uma empregada do escritório de apoio vinculado à Funcamp Unicamp. Isso ocorria por meio da emissão e pagamento de notas fiscais fraudulentas emitidas por microempresas de titularidade desse vínculo, dessa pessoa, além de transferências bancárias para a sua conta pessoal. Foram ajuizadas 34 ações de cobrança contra todos os pesquisadores responsáveis por projetos em que se verificaram desvios. Essas ações estão tramitando na 1ª, 2ª e 3ª Vara da Fazenda Pública da comarca de Campinas. Também tem investigação na cidade de São Paulo, com a maioria delas ainda em fase de instrução processual. Nos 3 casos judiciais em que houve a decisão favorável, os pesquisadores já foram condenados a devolver os valores que eu citei anteriormente e ainda com acréscimo de juros e correção monetária. Ainda há casos de pesquisadores, como eu disse, para devolver os valores no imposto de renda, e desse valor o total chega a R$ 38.200. Nesse caso, os valores já foram devolvidos. O relatório final de apuração sobre o caso conclui que o potencial desvio total de recursos foi de R$ 5.384.215 entre os anos de 2013 e 2024. Então, inicialmente, os casos eram entre 2013 e 2014. A partir desses primeiros casos, ampliou-se a investigação até 2024. Desse valor, 5 milhões, um pouco mais de 5 milhões, foram desviados através de contas bancárias de Ligiane Marinho, ex-empregada da Funcamp. O restante por meio de contas vinculadas a 3 pessoas jurídicas. O Ministério Público de São Paulo está investigando o caso por meio de um inquérito civil e por meio de um procedimento criminal. Outra investigação aqui em Campinas é sobre a venda de atestados falsos. Uma denúncia de apresentação de um atestado médico falso por parte de uma advogada num escritório de Campinas gerou o início dessa apuração e uma confusão com uma médica que teria o seu carimbo roubado. Ela teve o nome utilizado nesse caso para uma especialidade que não é a dela, e esse é aquele caso em que você só puxa o fio da meada e espera as próximas consequências. A Cassiane Alves acompanhou de perto o flagrante, inclusive, da advogada voltando para o trabalho e descobrindo que a casa caiu. A segunda-feira parecia normal para a funcionária de um escritório de advocacia localizado em Campinas. Ela estava retornando ao trabalho depois de alguns dias de afastamento. O problema é que o atestado enviado via aplicativo de mensagens pela advogada para o escritório onde ela trabalhava chamou a atenção do proprietário do estabelecimento. O código CID, que é a Classificação Internacional de Doenças, identificava a lesão como queimadura de 3º grau. O documento supostamente emitido pela rede Mário Gatti continha um carimbo de uma médica especializada em nefrologia. O chefe da funcionária e dono do escritório de advocacia disse ainda que a rede Mário Gatti informou que houve o extravio de um talão de atestado médico em 2022, o que pode ter facilitado a falsificação. Ao entrar em contato com a médica, o advogado descobriu que ela nunca trabalhou na rede Mário Gatti e que o nome dela estava sendo usado indevidamente. A médica afirmou que não é a primeira vez que tem o nome usado para fraudar atestados médicos e que já registrou um boletim de ocorrência sobre o caso em 2019, quando perdeu o carimbo, e acredita que ele tenha sido furtado.
Eu gostaria de saber quem está utilizando, né, a minha documentação dessa forma, né? É o meu registro, é a minha profissão, isso coloca meu nome em jogo, né? Não gosto disso. O advogado registrou o boletim de ocorrência contra a funcionária que foi demitida e deve ser chamada para depor. A Ordem dos Advogados do Brasil foi acionada e esteve presente na delegacia para acompanhar o caso. Ao que tudo indica, até aqui a médica é vítima dessa história, assim como o advogado que contratou essa profissional que utilizou documentos falsos. Então, uma médica especialista nos cuidados com os rins, dando um atestado, teoricamente dando o atestado de queimadura de 3º grau para uma pessoa que simplesmente não tinha nenhuma lesão aparente. 3º grau é o caso mais sério de qualquer ocorrência relacionada a fogo contra o próprio corpo. Então, a casa caiu, mas ainda falta o principal, saber como ela teve acesso a esse atestado e como esse esquema pode estar movimentando um dinheiro ilícito e criminoso na cidade de Campinas. Às 10h22, para a gente fechar o nosso bloco, tem informações com o repórter Igor Val da prisão de 2 maiores de idade e apreensão de um adolescente envolvidos no assalto a uma farmácia. O crime aconteceu em Valinhos, a prisão foi em Campinas, na Avenida da Saudade. E tem um detalhe interessante nessa história, porque 3 foram detidos, ok? Mas um dos assaltantes, enquanto rendia aos funcionários, estava no celular em contato com alguém procurando produtos específicos. O Igor Val explica para você na reportagem. A imagem da câmera de monitoramento registra o momento em que os criminosos entram em uma farmácia no centro da cidade de Valinhos. A primeira imagem mostra o interior do estabelecimento e o momento em que um homem de moletom azul entra armado e rende um funcionário. O bandido obriga o rapaz a levar o grupo até a parte onde tem mais remédios separados e refrigerados. Enquanto isso, outros 2 homens roubam dinheiro do caixa. A segunda imagem da câmera de segurança registra o homem de moletom azul dentro do estoque. Dá para perceber que a geladeira com remédios refrigerados está com a porta aberta e o assaltante conversa ao celular com uma outra pessoa que estaria comandando a ação. Passam alguns segundos, os 3 aparecem nesse cômodo e depois fogem sem levar nenhum produto, somente cerca de R$ 2.600 em espécie. Após o roubo, a Guarda Municipal de Valinhos foi acionada e encontrou o trio dentro de um carro fugindo. A ordem de parada foi desobedecida e começou uma perseguição que durou cerca de 8 quilômetros. As equipes só conseguiram parar os criminosos exatamente aqui nesse ponto, muito próximo do Cemitério da Saudade, em Campinas. O acompanhamento teve apoio da Polícia Militar e da Guarda Municipal de Campinas. Os agentes prenderam em flagrante 2 homens de 18 anos e um adolescente de 16 foi apreendido. Além disso, as equipes apreenderam uma réplica idêntica de um revólver e também o celular que estava com o grupo. Tudo isso será periciado. Agora, a Polícia Civil trabalha para identificar quem comandava o assalto à distância. Todo o dinheiro roubado foi recuperado. Às 10h24, aqui é a análise sobre essa informação, tá? Não é uma informação ainda, porque a polícia está investigando. Me parece uma tentativa de roubo das canetas de Ozempic, de outras marcas similares, aquela caneta usada no tratamento para diabetes tipo 2, que virou uma febre pelo emagrecimento fácil e pela compra sem critérios, principalmente pelas redes sociais, gente utilizando o medicamento sem acompanhamento médico, sem orientação de especialista, colocando em risco o próprio corpo. E o desespero nas câmeras de monitoramento, para quem não acompanhou pelo nosso canal do YouTube, tem as imagens. O cara tá aqui o tempo inteiro no telefone, ligando, desesperado, querendo saber. Abre a geladeira, ela tá vazia. Me soa aqui. Eles foram para roubar essas canetas, não tinha o produto, não tinha o material estocado. E aí, para não perder viagem, eles levam o dinheiro. Mas o tempo todo com alguém orientando pelo telefone. Essa pessoa que estava no comando do assalto ainda não foi identificada, ainda não foi presa. E tendo novidade, a gente conta para você aqui no Manhã Bandeirantes, que vai para um rápido intervalo e na volta tem novidade na Câmara Municipal de Campinas.
Tem vereador saindo do Legislativo para assumir uma secretaria na Prefeitura da cidade e sendo substituído por um suplente. Quem deixa a Câmara? Quem assume? Para qual pasta? E qual a expectativa desses novos trabalhos? É o que a gente conta para você logo depois do intervalo. Manhã Bandeirantes. Você já experimentou o minestrone do Gianni? É uma sopa italiana clássica com vegetais frescos e saborosos. Aqui, preparamos o seu prato com ingredientes cuidadosamente selecionados para que cada colherada seja um mergulho na tradição italiana. Agora no inverno, você pode saborear os deliciosos caldos e sopas acompanhados dos melhores vinhos da cidade. Ligue 19 3294 287 ou acesse nossas redes @Família Gianni. Da nossa família para sua família, proporcionando bons momentos sempre. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. A ação de vacinação contra a gripe e Covid-19 para a população em situação de rua segue nesta terça-feira no Largo do Pará, no centro de Campinas, e vai acontecer das 8 da manhã ao meio-dia. O trabalho é feito pelo serviço Consultório na Rua e vai até o dia 16 de maio com a aplicação das doses contra gripe e Covid-19 e também orientações sobre o acesso aos serviços de saúde. Ontem, as equipes passaram pela região do Jardim Santos Dumont. Outros bairros também devem receber a ação, como Jardim Londres, São Vicente, Vila Brandina, Paranapanema, Vila Rica e Jardim Santa Eudóxia. As vacinas continuam disponíveis nos centros de saúde para os grupos prioritários, sem necessidade de agendamento. Os grupos prioritários são idosos com 60 anos ou mais, crianças de 6 meses a 5 anos, gestantes, puérperas, pessoas com doenças crônicas, povos indígenas, quilombolas e pessoas em situação de rua. Para saber mais, acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Acontece um giro rápido das últimas notícias da região, do Brasil e do mundo, para manter você sempre atualizado. De segunda a sexta, a partir da 1h da tarde, na tela da Band+. Manhã Bandeirantes. 10 da manhã, 29 minutos, de volta com o nosso Manhã Bandeirantes. Lembrando que hoje você vai acompanhar, a partir das 3 horas da tarde, o Fórum Rádio Bandeirantes de Segurança Pública. Em comemoração aos 88 anos da RB, o evento reúne especialistas para compor os blocos de discussão e enriquecer o debate. A abertura do evento vai contar com as considerações iniciais do secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, do secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro, Vitor César. Tem participação de promotores de justiça, desembargador, secretário de Segurança Urbana de São Paulo, tem delegados de polícia do Rio de Janeiro, entre as 3 e as 5 da tarde. Inclusive, aqui na Rádio Bandeirantes tem transmissão ao vivo. Então não perca hoje, terminando o Bora Brasil com o Joel da Atena, com a Ana Paula Rodrigues, 3 horas da tarde, o Fórum Rádio Bandeirantes de Segurança Pública, com a apresentação da Thaís Freitas e do Pedro Campos, e na programação da RB e também no canal do YouTube da Rádio Bandeirantes. E às 5 horas vem o Esporte em Debate com Carlos Batista, repercutindo a rodada ainda da Série C do Campeonato Brasileiro, trazendo a expectativa para o final de semana e fazendo o esquenta, porque hoje é noite de futebol também aqui na programação da RB. Tem Libertadores da América, tem Copa Sul-Americana, às 7 da noite, tem Alianza Lima e São Paulo. Se São Paulo ganhar, ele encaminha a classificação, mas se o São Paulo perder, ele corre o risco de terminar a rodada em terceiro lugar na chave. E para o Corinthians, jogo de vida ou morte na Sul-Americana, em casa, na Neoquímica Arena, contra o América de Cali.
Timão precisa vencer para manter viva a chance de se classificar para pelo menos o playoff da Sul-Americana, quando enfrentaria um time da turma eliminada da Libertadores. Aqueles que ficaram na terceira posição da Libertadores. O Corinthians é o terceiro colocado no grupo C, o América é o segundo, então a vitória pelo menos coloca o Corinthians à frente do seu concorrente direto. E às 10h31, a Nath Luquezzi está conosco aqui nos nossos estúdios para contar pra gente como fica o tempo nesta terça-feira. Eu confesso que eu saí sem blusa de casa. Fiz bobagem, Nath Luquezzi? Bom dia. Bom dia pra você, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Não fez bobagem, até porque agora a gente vai usar toda a nossa aula de geografia para explicar um fenômeno que está acontecendo por aqui. Um veranico vai acontecer durante essa semana, ou seja, as temperaturas voltam a aumentar por conta de um bloqueio atmosférico que vai impedir as frentes frias de chegar e assim também reduzindo os níveis de umidade no ar. Ou seja, sem chuvas e as temperaturas voltam a aumentar. Ah, mas por que a gente não conta como uma onda de calor? As ondas de calor, elas têm que ser sem a amplitude térmica. No nosso caso, nós temos noites mais amenas, madrugadas mais frias, então é chamado esse fenômeno de veranico. De acordo com o boletim do Climatempo, o bloqueio é configurado por uma estagnação do movimento normal do ar, causada por conta de uma alta pressão atmosférica que fica parada ou quase parada numa mesma posição por pelo menos 5 dias. Ou seja, desde segunda e se estende até o próximo sábado. Aí sim, na madrugada de sábado para domingo, uma frente fria deve entrar com força pelo Rio Grande do Sul, chegando aqui por volta de sábado, madrugada de domingo, dia 11, e aí sim uma queda brusca na temperatura. Campinas deve registrar uma queda de até 10 graus. No máximo no domingo. Então, de fato, o frio só vem no Dia das Mães, para você aproveitar aí quentinho dentro de casa assistindo um filme. Mas, por enquanto, temperaturas em elevação, noites mais frescas, um veranico está aí durante essa semana presente no nosso Sudeste. 10h33, tem mudança na Câmara Municipal de Campinas. O vereador Luiz Cirilo, do Podemos, por muitos anos foi do PSDB, mas foi eleito já nessa última disputa no ano passado pelo Podemos, encaminhou oficialmente um pedido de afastamento temporário do mandato à presidência da Câmara Municipal, porque vai assumir a Secretaria Municipal de Habitação em Campinas, a convite do prefeito Dário Saad, numa negociação feita também com o Podemos. Então o partido o indicou para esse cargo e o prefeito Dário Saad acatou um nome experiente como parlamentar na cidade. A posse, inclusive, vai acontecer amanhã, às 4 da tarde, no Salão Azul do gabinete do prefeito. Luiz Cirilo vai ocupar o cargo que anteriormente era de outro nome conhecido da cidade, Ali de Lara Romeu, que também foi secretário por um bom tempo e já foi vereador na Câmara Municipal da cidade. O vereador Luiz Cirilo, ele fez um longo discurso, relembrando a sua trajetória política na sessão da Câmara de ontem e conversou também com a TV Câmara, com o colega jornalista Gabriel Castro. E ele contou um pouco sobre o que espera a partir de agora na pasta de habitação, os desafios que estão pela frente e como ele quer levar a experiência que tem do Legislativo também para o Poder Executivo. Eu recebo com muita serenidade. É uma nova etapa, é uma missão que eu vou ter que praticar muito empenho, muita dedicação, mas acho que a minha trajetória aqui na Câmara de 5 mandatos, atendendo a população, interagindo com os vereadores, me deram maturidade para enfrentar esse desafio. Eu acho que é uma secretaria que já vem realizando um bom trabalho e precisa dar continuidade nas boas ações, trazer inovações para que possa realmente atender as demandas de uma cidade heterogênea como Campinas, mas eu estou bastante otimista. Eu acho que o segredo do sucesso acho que ninguém tem, mas o segredo do fracasso é você não atender, você não se dedicar. Pela minha história, pelo meu modo de agir, vou me dedicar muito para que possamos de alguma maneira tratar com humildade, tratar com respeito, não só nos casos da habitação, mas também nas reintegrações de posse,
onde por detrás daquela ocupação tem famílias e tem que ser tratado com respeito. E, tendo ordem judicial, tem que se cumprir. Mas eu acho que a educação, o respeito deve sempre prevalecer. E é com esse espírito de serenidade e otimismo que eu encaro esse desafio. Campinas não é uma ilha, isso é um problema muito latente em todo o Brasil. E Campinas, como uma cidade grande, uma cidade com mais de 1.300.000 habitantes, ela tem também essa camada social que precisa, né? De uma ação, de uma atenção do poder público. E eu acho que essa experiência, aliada a essa vontade que eu tô e com a delegação do que o prefeito pretende, permitir com que nós implantemos, possamos sugerir ações efetivas, eu acredito que possamos diminuir as desigualdades. Eu acho que essa é a principal ação do poder público, seja em qualquer esfera, mas estando eu no executivo, é com esse lema que eu pretendo trabalhar. O futuro secretário de Habitação de Campinas, Luiz Cirilo, deixando a Câmara Municipal, entrevista à TV Câmara no intervalo da sessão ordinária, em que ele fez também um longo discurso agradecendo aos colegas, foi muito reverenciado por colegas de diferentes partidos, lembrando dessa longa trajetória na Câmara Municipal, que agora abre vaga para o primeiro suplente do partido, do Podemos. E o novo vereador de Campinas será Gilberto Leão, mais conhecido como Mineiro do Espetinho. Mineiro do Espetinho foi muito bem votado no ano passado. Teve 4.441 votos. Podemos elegeu, portanto, 3 vereadores. Ele se tornou o primeiro suplente. Hoje tem o dia todo para apresentar a documentação dentro do prazo. E amanhã já deve ocorrer a posse do novo vereador em Campinas. Como é que funciona se de repente Luiz Cirilo deixar a secretaria ou decidir voltar para o legislativo? A vaga é dele. Então, se ele não continuar até o final do mandato de Dário Saad, ele volta para a Câmara como vereador eleito. Ele não pede o mandato, ele se afasta temporariamente. E durante essa vacância, olha que palavra bonita, durante esse período em que ele estará no Executivo, Mineiro do Espetinho é quem vai ocupar esse local. Mineiro do Espetinho, apelido de Gilberto Leão de Araújo, nascido no dia 8 de novembro de 1970, um empresário da cidade de Campinas, que nasceu na capital, mas que já é um candidato há algum tempo na cidade de Campinas. Ele foi candidato a vereador pelo PSL em 2008, PSL pré-Bolsonaro, portanto, em 2008, mas já um partido mais à direita do que à esquerda. Depois, em 2012, Mineiro do Espetinho foi candidato a vereador pelo PT. Em 2016, pelo PSB, partido de Jonas Donizete. Em 2020, pelo PSC, partido bem mais à direita, ligado a algumas denominações evangélicas. E agora, 2024, candidato pelo Podemos, que foi o substituto do PSC. Então aqui não houve uma mudança de partido. Mas curiosa a trajetória política do candidato, repito, que não havia sido eleito anteriormente. Então ele, em 2008, candidato com a legenda 17, em 2012 com a legenda 13, depois ele fica ali no meio do caminho pelo PSB, e aí vai para partidos mais à direita, ou um partido que acabou depois mudando, o PSC e agora o Podemos. Esse é o novo vereador em Campinas, pelo menos no período em que Luiz Cirilo for um secretário municipal de habitação aqui na cidade de Campinas. 10h40. Daqui a pouco a gente traz também o noticiário nacional, porque tem mudança no Ministério das Mulheres do governo Lula, a 12ª troca de ministros no governo do PT. E tem informações a respeito do INSS, um assunto que nós não vamos deixar cair no esquecimento, cobrando das autoridades com relação à devolução do dinheiro de quem foi vítima de golpistas. Mas antes tem o seu espaço para a sua opinião, a sua informação, a sua prestação de serviços. Um giro da participação do nosso ouvinte que está conosco e nos escreve, manda mensagens de áudio pelo 19 97102 1493.
Bom dia a todos, Bom dia. DJ Ale, Heitor Fredo. Oi. Gostaria de falar um pouquinho sobre as pesquisas para o governo do estado de São Paulo, tá? Apontam todas elas Tarcísio em primeiro lugar em todos os cenários, mantendo a mesma coerência que eu fiz com a pesquisa presidencial. Eu digo a você, lê do engano quem pensa que Geraldo Alckmin só tem 21% dos votos. Também acho. Mesmo eu me sentindo traído dele ter passado para o lado oposto, eu não acredito em só 21% e digo mais. É possível sim Geraldo Alckmin em São Paulo ganhar do Tarcísio de Freitas. Então, lê do engano nesta pesquisa não aponta a realidade que vai acontecer lá na frente. Mas lê do engano quem pensa que Alckmin está fraco em São Paulo. Não está, não. Essa é a minha modesta opinião. Uma outra coisinha rápida, Heitor Fredo, esse negócio do INSS. A direita quer colar na esquerda, a esquerda quer colar na direita. E ontem, pelo que eu entendi, vocês passaram na reportagem, na matéria que vocês fizeram sobre isso, aliás, uma excelente matéria, que anterior a 2017 existiam os roubos, que chegou em 2017, precisou mudar o modus operandi. Isso que eu entendi, que já existia anteriormente. Não estou querendo colar no governo Dilma Rousseff, não é isso daí. Pode existir anteriormente desde Fernando Henrique, desde Fernando Collor, desde Itamar Franco, desde né, que se inventou o INSS. Então, eu acho que temos que olhar com prudência e deixar a ideologia de lado e devolver o dinheiro o mais rápido possível aos aposentados. Acho que o governo poderia pagar imediatamente e depois cobrar as instituições. Agir como agente financeiro. Um grande abraço a todos. Didi Ale. O INSS foi fundado em 1990 e desde lá tem sempre períodos de fraudes. Quem não se lembra do caso de Georgina de Freitas, um nome que ficou marcado também como sendo alvo de uma investigação. Isso, ela como procuradora previdenciária desde 1988, e aí ela fugiu nos anos 90, foi para Costa Rica, foi presa em 98 só, lá na Costa Rica, ficou presa por 12 anos, perdeu o registro da OAB, foi obrigada a devolver 200 milhões de reais aos cofres públicos. A Georgina foi solta em 2010 e morreu em julho de 2022. Esse talvez seja o caso mais emblemático. Me lembro criança assistindo, por exemplo, o programa do Ratinho, com um cacetete na mão, batendo na mesa, Georgina! Falando palavras que não cabem mais no Brasil de hoje, mas você pode imaginar as doces palavras para a Georgina. É um nome que eu lembro muito fresco na memória. Mais fresco na memória ainda, lembra quem foi vítima desse golpe do INSS. Aí em 2002 teve uma mega fraude da Polícia Federal no estado do Pará, ainda sob o governo de Fernando Henrique. Em 2004, no primeiro governo Lula, teve o esquema dos mortos-vivos, que eram servidores de Cuiabá. O esquema foi chamado assim porque eles pagavam valores para pessoas que já tinham morrido, mas é óbvio que o dinheiro não ia para a família, ia para algum vigarista. Depois, teve ainda em 2008 a fraude em benefício por incapacidade, que aconteceu em Minas Gerais, uma fraude de 10 milhões de reais. Muda governo, passam uns anos, 2012 teve a operação Licomedes, já no governo Dilma, 5 milhões de reais o prejuízo do INSS. Aí a gente pode lembrar de 2021, a Operação Bússola, no governo Bolsonaro, em que os servidores do INSS, advogados, intermediários, falsificavam documento para obter a aposentadoria rural, um rombo de 55 milhões e 800 mil reais, com 34 pessoas envolvidas. E por aí vai, INSS não tem partido, INSS tem uma máquina que funciona e bandidos que se infiltram nela.
independente de quem está no governo, independente da ideologia. Então isso vem desde os anos 90, passou o governo Collor, passou o governo Itamar, Fernando Henrique, Lula, Dilma, Temer, Bolsonaro, e sempre tem alguma irregularidade vista pelas autoridades. Infelizmente, né? Porque deveria ser um dos órgãos mais respeitados. O dia que a gente aprender a ser um país que respeita os idosos, que respeita aqueles que lutaram a vida toda para ter o seu merecido momento de descanso em vida, sem sofrer, a gente pode dizer que a gente passa a ser um país melhor. Eu amo o Brasil, amo a característica do povo brasileiro, mas a gente sabe que tem muita coisa que precisa melhorar. Mais uma mensagem de áudio chegando antes de girarmos com mais assuntos na programação. Bom dia, Heitor. Bom dia. Eu moro aqui na rua Saldanha Marinho, e aqui tinha um prédio que tinha sido invadido, aqui perto da Campos Sales. Eu moro aqui mais perto da praça aqui. E esse prédio foi desocupado ano passado, vai fazer um ano que ele foi desocupado. Ou já fez um ano, acho que vai fazer um ano. E tá vazio lá até agora. Então quer dizer, eles tiraram as pessoas e o prédio continua vazio, né? Não dá para entender. A prefeitura podia ter feito um acordo, comprado esse prédio, deixado as pessoas morar lá, fazer uma reforma, alguma coisa assim. E agora tá vazio. E, juntando a esse prédio, tem mais uns 2, 3. O do Opala, um hotel chamado Opala também, ele não tá mais funcionando, tá vazio. Aí tem mais um prédio na Campos Sales também que tá vazio também. Então quer dizer, um monte de gente sem lugar para morar e um monte de prédio vazio. Você vai ver daqui a 100 anos, os caras falam assim, mas por que isso acontecia, né? Daí a gente vai ter que saber por que isso acontece, né? Porque tem gente que prefere ter seu bem vazio do que deixar as pessoas morando, ou fazer negócio, ou tentar vender, sei lá, né? Mas eu sei lá, eu até achava bom porque tinha bastante gente, movimentava o comércio aqui no centro, né? Mas a prefeitura, né? Nada, não faz nada. Esse prefeito da Saad, ele até agora não conseguiu nem terminar o Mercadão, né? Vai fazer o quê? Alexandro Centro, um abraço, Heitor, boa semana. Para você também, Alexandro, desafio para o novo secretário de Habitação da cidade, o vereador Luiz Cirilo, que assume a pasta amanhã, 4 da tarde, tem a cerimônia oficial no Palácio em Campinas, no Paço Municipal, na sede da Prefeitura Municipal de Campinas. Aliás, falando em habitação, Nath Luquezzi, tem informação a respeito do programa Minha Casa Minha Vida, as novidades que a gente vem acompanhando, uma delas, uma linha para a classe média brasileira. Já está liberada essa linha de crédito? Sim, desde segunda-feira, então desde ontem, segunda-feira, dia 5 de maio, as famílias com renda mensal de até 12 mil podem contratar a nova modalidade do Minha Casa Minha Vida, que é voltada à classe média. A Caixa Econômica Federal começou a oferecer os empréstimos da nova categoria do programa habitacional, como eu mencionei, a partir de ontem. Então, o líder no financiamento imobiliário no país, concentrado cerca de 70% das operações de crédito no setor, a Caixa pôde começar a operar essa nova categoria após um Conselho Monetário Nacional regulamentar na última quarta-feira, dia 30 de abril. As mudanças no Minha Casa Minha Vida, isso porque é muito necessário definir o uso de fontes alternativas de recursos no programa habitacional. Apelidada de faixa 4 do Minha Casa Minha Vida, a nova modalidade oferece financiamentos com juros nominais de 10% ao ano e prazo de até 420 meses, 35 anos, e permite financiamento de imóveis de até R$500 mil. Então, até 80% do valor de imóveis novos poderão ser financiados. Já para imóveis usados, o percentual financiado cai para 60% nas regiões Sul e Sudeste e mantém-se em 80% nas demais localidades. Inclusive, neste momento, Campinas tem um evento para discutir as questões urbanas da cidade. Está acontecendo no Teatro Oficina do Estudante, no Shopping Iguatemi. Em instantes, nós vamos falar sobre esse evento, quais são os debates, quais são as urgências em Campinas, uma cidade cada vez mais conurbada, uma cidade cada vez crescendo para diferentes cantos, e a gente vai saber que discussão é essa que acontece hoje com a presença de autoridades e especialistas no assunto. Para a gente fechar esse bloco, uma última participação aqui do Carlos Alberto Bueno, lembrando que na semana passada na Câmara Municipal, o Circo dos Horrores, na ocasião, comentaria o eterno José Arnaldo. O vereador Benê Lima foi à tribuna fazer comentários de palavras de baixo calão para o presidente da República, maior desrespeito do vereador.
Criticar o outro político é normal, todavia não há necessidade de palavras de baixo calão. Nós mostramos aqui, inclusive, no Manhã Bandeirantes. Esse vereador é o primeiro ano e demonstra uma desqualificação total para a sociedade, na opinião do Carlos Alberto Bueno, que acompanha de perto o que acontece na Câmara Municipal. E, aliás, ontem na sessão, o vereador Vini Oliveira, pela primeira vez, falou a respeito da abertura da comissão processante que investiga a atitude que ele teve no dia 1º de janeiro desse ano. Vídeos que foram gravados dentro do Hospital Mário Gatti, sem autorização da equipe médica, mostrando uma suposta denúncia de que os médicos estariam fora do hospital em horário de serviço. Uma das médicas, que estava em horário de jantar, entrou com um pedido de abertura da comissão processante. Pela forma como ela foi retratada nas páginas do vereador, pela forma como os comentários se espalharam até para fora do Brasil, com algo que ela disse que não era verdade. A comissão processante foi aberta, tendo a presidência da vereadora Mariana Conte, do PSOL, tendo a relatoria do vereador Nelson Ossiri, do PSD, e tendo ainda como integrante o vereador Nick Schneider, do PL. E ontem, o vereador foi finalmente intimado a fazer a primeira parte dessa comissão processante, e ele citou isso na sessão da Câmara Municipal. Hoje recebi a minha intimação e terei 10 dias para a minha defesa e tenho plena convicção e acredito muito na lisura do processo, principalmente pela experiência de casa da presidente da comissão, do relator da comissão e do membro da comissão também. Terei 10 dias para apresentar minha defesa e tenho plena ciência também que conseguirei mostrar tudo da sua forma mais clara. A partir da resposta do vereador Vini Oliveira, a comissão processante vai analisar se a resposta já é suficiente para arquivar o caso ou se há ainda elementos por parte da denunciante para que a comissão siga com a apuração da atitude do parlamentar. Se os vereadores entenderem que a resposta é suficiente, o relatório tem que ser entregue para o plenário. Então, os 33 vereadores vão decidir se concordam com a comissão que não há motivos para seguir com o inquérito, com a investigação, ou se eles discordam. O mesmo vale para o caso oposto. Os vereadores podem apresentar uma continuidade do trabalho, no final o relator faz um pedido ou pela cassação ou pelo arquivamento, mas quem vai decidir mesmo é o plenário da Câmara. Conhecendo a Câmara como ela tem nas votações historicamente desses assuntos, a gente viu a comissão processante ser aberta. Para chegar numa cassação, a conversa é outra. Porque uma coisa é o vereador votar para dizer que não, eu sou a favor de investigar. Outra coisa é ele ter uma opinião que resulte na cassação de um colega parlamentar. Então, há muito trabalho ainda pela frente, agora esses 10 dias para a apresentação da defesa do vereador Vini Oliveira do Cidadania, e nós vamos continuar acompanhando esse assunto. Depois do intervalo, o Manhã Bandeirantes traz para você o evento em Campinas que discute o urbanismo da cidade nesta terça-feira e as últimas informações sobre o desvio do INSS. O novo diretor-geral, o novo responsável pelo INSS, diz que já tem uma forma que não será complexa para o aposentado reaver essa grana. E um dos caminhos seria pegar os bens daqueles que já estão comprovadamente dentro do esquema, leiloar e colocar esse dinheiro na mão do aposentado que foi vítima. 6 minutos faltando para as 11 da manhã. Continue conosco, continue na RB. Manhã Bandeirantes. Apreciar um bom vinho não é em qualquer lugar que você encontra. No Famiglia Gianni, todas as quintas-feiras, das 19 às 23 horas, você ouve o melhor do jazz. Sem cobrar cover artístico, você pode harmonizar um bom vinho, bons pratos com uma boa música. Tudo isso entregue em um ambiente acolhedor e muito charmoso. Famiglia Gianni, da nossa família para a sua família. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap,
Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. Com a chegada do Dia das Mães, o Procon Campinas divulgou algumas dicas importantes para os consumidores. Entre as principais orientações está a importância de exigir a nota fiscal, que é fundamental para garantir os direitos do consumidor em casos de problemas como trocas ou devoluções. Além disso, planejar os gastos e comparar preços são formas de comprar com responsabilidade. As recomendações valem tanto para compras presenciais quanto online. No ambiente virtual, o Procon alerta para que o consumidor anote o endereço físico e eletrônico da loja, verifique o CNPJ junto à Receita Federal e desconfie de promoções com os preços muito abaixo do mercado. Também é indicado evitar clicar em links recebidos por mensagens e e-mails. Reclamações podem ser feitas pelo site do Procon Campinas ou nos postos de atendimentos presenciais. Para conferir o informativo completo, acesse procon.campinas.asp.gov.br. De Campinas, Bruna Azevedo. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Só no Atacado da Construção Obra Já você encontra os menores preços e as melhores marcas do mercado para sua obra. Aproveite! Kit bacia com caixa acoplada quadra 3 e 6 litros branco Deca por R$ 949,90. E você, ouvinte da Rádio Bandeirantes, fale na loja que ouviu o comercial e ganhe 5% de desconto, exceto em fios, cabos, cimento e vergalhão. Confira ofertas imbatíveis na Rua Padre Bernardo da Silva, 1301 em Campinas. Manhã Bandeirantes. 10h57, de volta com o nosso Manhã Bandeirantes aqui na Rádio Bandeirantes Campinas, hoje terça-feira, 6 de maio de 2025, um dia de debates sobre o futuro da cidade. O Arquifuturo é uma plataforma criada para fomentar debates, reflexões sobre os rumos de desenvolvimento dos municípios. E acontece neste momento a segunda edição do evento Novas Centralidades Urbanas, uma série de discussões, debates com especialistas no Teatro Oficina do Estudante dentro do Shopping Iguatemi. Para a gente falar mais sobre esse evento, nossa convidada é a Heloísa Escudeiro, curadora do Arquifuturo, a quem agradecemos muito pela atenção. Ela deixou ali o evento um minutinho que está acontecendo agora para levar a informação até você que nos acompanha aqui na Rádio Bandeirantes. E por isso agradecemos a sua atenção com o nosso ouvinte, Heloísa. Muito bom dia para você. Bom dia, pessoal. Vocês me ouvem? Agora sim, ouvimos você, Heloísa. Muito obrigado pela atenção com o nosso ouvinte. Conta pra gente o que já está sendo discutido nesse momento no Arquifuturo e quais são as principais pautas do dia de hoje. Bom, primeiro bom dia para todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes de Campinas. É um prazer falar com vocês. Hoje o debate, a proposta é que a gente comente a respeito das centralidades urbanas. Esse seminário ele é promovido pelo Arquifuturo com apoio do Grupo Iguatemi e tem como objetivo fomentar essa reflexão sobre desafios e inovações do desenvolvimento urbano. Então a gente tem convidados nacionais e internacionais que estão debatendo como podemos tornar as nossas cidades mais sustentáveis, inclusíveis e eficientes. A gente está trazendo alguns exemplos do Brasil e do mundo para debate aqui em Campinas. Nath Luquezzi, conosco a curadora do Arquifuturo, Heloísa Escudeiro, falando do evento que acontece nesse momento aqui na cidade. Bom dia, Heloísa. Um conceito Bom dia, que é muito discutido é o conceito da cidade de 15 minutos. Mas como que esse conceito ele pode ser adaptado à realidade das cidades brasileiras, de médio, grande porte, até pequeno porte, e como que vocês têm discutido isso e trazido isso para a nossa realidade? Então, vamos lá, a gente está com o nosso convidado Carlos Moreno, que desenvolveu esse conceito da cidade de 15 minutos. A proposta é que a gente tenha uma cidade, pequenas centralidades, com acesso a trabalho, escola, saúde, lazer, nessa distância máxima de 15 minutos, a pé ou bicicleta. Isso é uma resposta aos problemas de mobilidade e emissões de carbono e é sustentável porque justamente reduz o tempo perdido nos deslocamentos nas cidades.
Para a gente trazer isso para as cidades brasileiras, é importante a gente ter um diagnóstico forte, né? A gente sabe que, obviamente, quando a gente fala de uma cidade como Paris, onde foi já implementado, é uma cidade menor que as grandes metrópoles brasileiras, então a gente precisa fazer algumas adaptações estudando a nossa realidade, mas é sim perfeitamente possível, entendendo os nossos bairros e o que a gente precisa trazer para cada um desses bairros urbanos no Brasil para complementar a cidade de 15 minutos. Campinas é uma cidade muito complexa, né? Existe uma cidade da rodovia Anhanguera e Santos Dumont para lá, existe uma cidade nos distritos Souza, Joaquim Egídio, existe uma cidade da região do Cambuí, do Taquaral. Pelos eventos que vocês fazem, pelo trabalho que vocês já têm, existem modelos que foram vistos em outros municípios com essas características que possam ter ideias que ajudem Campinas com os problemas daqui? Claro, o livro do próprio Carlos Moreno, ele traz exemplos do mundo todo. Então, lógico que a gente não acredita em modelos como copia e colar, né? A gente, quando traz esses debates, a ideia não é simplesmente pegar soluções prontas, mas é se basear nesses exemplos em cidades como na Austrália, Estados Unidos, aqui na própria América Latina. A gente tem cidades como Cidade do México, Medellín, Bogotá, que fizeram mudanças estruturais nessa lógica com resultados muito importantes e, lógico, numa realidade muito semelhante à brasileira. Então, a gente está falando de um conjunto de medidas que vão para além da mobilidade. Então, a gente está falando de revitalização de espaços públicos, calçadas, promoção de transporte público de qualidade, um complemento entre áreas habitacionais e áreas de serviço e comércio. Então, a gente está falando também de uso do solo. Então, a gente não responde apenas com a mobilidade, a gente responde com esse grande conjunto de políticas públicas. E aqui em Campinas a gente vê, né? Muitas pessoas vêm de outras regiões, demoram horas e horas para chegar até o trabalho ou para chegarem até um outro lugar. Qual que é o impacto dessa proximidade entre moradia, trabalho, lazer, serviços ali próximos, na produtividade também? Uma coisa que é muito importante para a população, que a gente às vezes deixa de lado, o bem-estar. Isso, acho que isso é um ponto bastante importante. Quando a gente fala de uma cidade de 15 minutos, a gente está falando de uma cidade que é construída para as pessoas. A gente está trazendo para a medida, obviamente, um tempo dedicado à cultura, lazer, que muitas vezes nesses grandes deslocamentos fica deixado de lado, e até para coisas do nosso próprio dia a dia, de repente dedicar um tempo a mais para fazer uma refeição, para cuidar da família, enfim, para estar junto daqueles que a gente gosta. Então, todo esse tempo dedicado ao transporte, ao deslocamento, para o trabalho, de 2, às vezes até mais horas em alguns grandes centros, ele poderia ser revertido em horas de bem-estar para a população. Então, acho que esse é o grande ganho que a gente tem. A gente está falando de um ecossistema que funciona muito melhor para a população. Nós estamos conversando com a Heloísa Escudeiro, curadora do evento que acontece neste momento em Campinas, Aqui Futuro, Novas Centralidades Urbanas, em sua 2ª edição no Shopping Iguatemi, dentro do Teatro Oficina do Estudante. A presença de autoridades também, havia expectativa do prefeito Dário Saad marcar presença, há autoridades da cidade de Campinas acompanhando as discussões? Sim, o prefeito Dário Saad esteve aqui com a gente na abertura e está agora participando do painel com o Carlos Moreno, o painel para perguntas e participação aqui dos presentes para enviar suas perguntas. Quem estiver nos acompanhando, é possível acompanhar ainda o evento? Há uma inscrição prévia? Ele é aberto a todos os interessados? Como funciona? O evento ele é aberto, as inscrições foram encerradas, o evento está com uma audiência bem cheia. Talvez, havendo vagas, a gente consiga abrir mais vagas no final da tarde, para os painéis após o almoço. Perfeito. Para finalizar, eu acho que é importante a gente tocar nesse assunto também. Como que a gente pode garantir que esses novos projetos de centralidades urbanas, eles não se tornem elitizados, que eles se tornem mais acessíveis? Existe uma maneira de fazer isso? Existem algumas maneiras da gente trabalhar com esses pontos, né? Acho que um ponto muito importante é trazer a própria população para essa conversa. Então, ambientes como esse de debate são os primeiros que a gente pode promover, né? Justamente dar esse espaço para a população falar.
e desenvolver processos participativos. Então, a gente atua muito no Arquifuturo e no Inspir Cidades, que também é promotor do evento, com o conceito de urbanismo social. Então, é trazer, aliar as políticas públicas, as instituições privadas e a população para conseguir construir esses bairros que a gente deseja, no caso, a cidade de 15 minutos. Heloísa Escudeiro, muito obrigado pela sua atenção com o nosso ouvinte. Espaço sempre aberto para falarmos sobre os projetos que mexem diretamente com a nossa cidade, como é esse evento que acontece hoje. Um bom trabalho a você e a toda a equipe do Arquifuturo. Ótimo, muito obrigada, pessoal. Rádio Bandeirantes, aos ouvintes, um prazer falar com vocês. 11 da manhã e mais 6 minutos. Enquanto ainda não temos Nath Luquezzi, uma cidade em 15 minutos para se deslocar, falta muito para a gente conseguir chegar a um modelo assim. Quem utiliza o transporte público tem hoje uma informação que precisa ficar atento com uma mudança na linha 375. É isso mesmo? Exatamente. A linha 375, Alphaville Dom Pedro, vai circular com novos horários em dias úteis e finais de semana a partir de hoje, esta terça-feira, dia 6 de maio. As mudanças foram determinadas pela INDEC e buscam atender melhor aos usuários da região do Alphaville Dom Pedro, principalmente no período noturno. Os novos horários também valem para o sentido bairro-centro nas últimas partidas previstas. Da região do Alphaville Dom Pedro, a última parada da Avenida da Portulacaras muda de 11h30 da noite para 11h40, então para as 23h40. A linha 375 liga a região do Alphaville Dom Pedro ao centro, passando ali pelo corredor central e chegando até a Avenida dos Expedicionários. Então essa última partida é a que muda de 23h30 para 23h40, então às 11h40. Para informar os usuários sobre as mudanças, a INDEC também distribuiu cartazes informativos nos veículos a partir da data de vigência das alterações. Os usuários podem consultar essa nova programação, caso fique alguma dúvida, direto no site da INDEC. 11 horas 7 minutos, mais um giro com a participação dos nossos ouvintes, 19-97102-1493. O Celso Santos, bom dia para você, Celso. Ele mora no Jardim Carlos Lourenço e ele conta que sempre que houve que um vereador, um deputado ou um senador, ele tira a licença do mandato para assumir um cargo público, ele particularmente fica bem chateado com isso. É bem comum no setor público, mas não deveria ser. Afinal, nós votamos para que o político cumpra a totalidade do mandato, que realize as promessas feitas na campanha eleitoral. Não acho correto essas licenças. Se ele quer assumir cargo público, não dispute um mandato eletivo. É a opinião do Celso Santos, morador do Jardim Carlos Lourenço. A gente falou agora há pouco sobre a pesquisa do Instituto Paraná Pesquisas para o ano que vem, para governador de São Paulo. Basicamente, todo mundo que está nessa pesquisa aqui tem algum cargo ou de reeleição, no caso do governador Tarcísio, ou algum outro cargo para o qual foi eleito. Deixa eu trazer os números aqui antes da gente seguir com a participação do nosso ouvinte, porque ficou faltando, né? Fiquei devendo esse cenário, principalmente o cenário mais equilibrado nesse primeiro momento. A pesquisa do Instituto Paraná Pesquisas tem como busca... Tá bacana hoje ali. A busca ouvir dos... Não, pode deixar. O levantamento no cenário estimulado no governo de São Paulo coloca o governador Tarcísio de Freitas com 42,1% das intenções de voto, enquanto Geraldo Alckmin, vice-presidente da República pelo PSB, aparece com 21,1% das intenções de voto. Terceira colocada é a deputada federal, a Érica Hilton, do PSOL, que aparece com 9,4%. Alexandre Padilha, do PT, ministro da Saúde, 5,5%. E Rodrigo Manga, prefeito de Sorocaba, pelo Republicanos, aparece com 4,8%. Então todos aqui estão empregados na máquina pública. Quando o nosso ouvinte DJ Ale falou sobre os números do Geraldo Alckmin, não são números pequenos, não. Se a gente pensar que ele já foi governador, é um nome conhecidíssimo no Brasil, talvez a gente pensasse ele mais próximo, ali uma distância menor com relação a Tarcísio de Freitas. Mas um candidato largar com 21% é um número expressivo. E para a deputada Érica Hilton, 9% também é um número expressivo. Ainda mais num estado em que tem muita resistência à esquerda, que é o caso do PSOL, numa sociedade que tem muita resistência a pessoas trans,
Resistência essa que existe, inclusive, dentro de alguns núcleos da esquerda, mas ela tá ali, com quase 10%. Acho difícil o PSOL lançar Erika Hilton como candidata a governadora, porque é um nome que é basicamente eleito para deputada federal. Então, você perder uma cadeira de alguém que trouxe uma pauta que conseguiu fazer barulho, conseguiu colocar a direita contra a parede, que é o fim da escala 6x1, acho que não é hora de queimar o cartucho como candidata a governadora sem chance de ganhar. E não vejo um cenário em que dois nomes da esquerda dividam os votos, Erika Hilton e Alexandre Padilha. Pesquisa mostra aqui que a Erika é mais competitiva do que o Padilha, que já foi candidato a governador, que ficou em terceiro lugar, que só ganhou em uma cidade no estado de São Paulo, cidade de Hortolândia. Na época que Hortolândia era mais petista do que é hoje. E no caso de Rodrigo Manga, é esquentar o nome para tentar colar como vice de Tarcísio. É esse o cenário que eu vejo. Agora, Geraldo Alckmin, sim, é um nome competitivo e o PT tem que abraçar Geraldo Alckmin como seu candidato. Vamos colocar aqui Geraldo Alckmin somando essas intenções de voto numa continha simples de padaria aqui. 21,1% do Geraldo Alckmin. Some mais 9,4% de Erika Hilton. 21,5%, 30,5%. Mais os 5,5% de Alexandre Padilha, 31, 32, 33, 34, 35, 36%. Você já tem um cenário mais polarizado com Tarcísio 42 e Geraldo Alckmin 36. Então, há uma disputa sim, mas eu só vejo Geraldo Alckmin como candidato para tirar Tarcísio de Freitas do governo de São Paulo. Qualquer outro nome, incluindo o Márcio França, acho que há uma chance gigantesca de Tarcísio ser reeleito no primeiro turno como governador do estado. Geraldo ainda tem uma boa aceitação do interior paulista, tem uma boa penetração com os prefeitos, tem ali um diálogo muito fácil com a centro-direita e pode tirar alguns votos de Tarcísio de Freitas. Agora, qualquer outro nome de esquerda raiz, PSOL, PT, esquece, eu vejo o Tarcísio como reeleito com facilidade se a escolha do governador for buscar a reeleição aqui no estado. Essas pesquisas, Heitor, elas influenciam mesmo que muito anterior à data da eleição ou não? Você acha que o voto vai sendo mais concretizado mais próximo mesmo? Eu não vejo uma relação direta da pesquisa hoje com o eleitor em outubro do ano que vem. Tá. Não acho que o eleitor hoje escolha para quem vai votar como governador. Mas essas pesquisas definem quem serão os candidatos na disputa interna. Então, quem hoje aparece já com 7, 8, 9%, tem a carta na manga para chegar para o partido e falar: eu sou o nome forte para ser candidato ou candidata a governador. Então, elas vão demonstrando um cenário para coligações, para trocas de nomes de última hora. Então, elas ajudam mais os partidos do que o eleitor. Vai concretizando, né? Porque, vamos falar a verdade, boa parte do brasileiro só vai se dar conta de que tem eleição lá para julho, agosto do ano que vem. Verdade. A primeira eleição que vem na nossa cabeça é a de presidente. Depois, mais pra frente, que muita gente vai se tocar que também tem que votar para governador, senador, deputado federal, deputado estadual. Deputado federal e estadual vai ter gente que vai decidir no dia. Agora, governador já é um cargo que existem as preferências políticas, mas vai depender também de quem for o padrinho de cada um deles. É um cenário curioso que o Paraná Pesquisas traz a partir desse levantamento e que tem muitas camadas aqui para a gente ver nos próximos meses. 11h14, tem mais mensagem de áudio? A gente compartilha com você. Bom dia, Heitor. Bom dia. Bom dia, Band Amigos. Infelizmente, depois de 2018, com a eleição daquele ex e futuro presidiário de nome Bolsonaro, a política brasileira caiu em decadência. Estamos elegendo, principalmente a turma da direita, está elegendo figuras patéticas, figuras, como se diz, fora da casinha, figuras prepotentes, invasores de privacidade, igual esse Vini, que foi lá no hospital, a médica estava em hora de janta e foi lá fazer vídeos. Tandy Negrão. A participação aqui também
do Edmilson. Final do telefone 9884. Bom dia, Heitor. Dentro da sua conta de possíveis votos do Geraldo Alckmin, boa parte desses votos não migrarão para ele, pois tem muita gente que vai optar por uma terceira via. Não podemos esquecer de Pablo Marçal. Teoricamente, Pablo Marçal está fora da disputa. Ele está inelegível pelo que fez como candidato à Prefeitura de São Paulo. Uma inelegibilidade de 8 anos que foi determinada pelo juiz da primeira zona eleitoral de São Paulo, Antônio Maria Patinho Zorzi, condenou o candidato a prefeito do ano passado pela pena de inelegibilidade por abuso de poder político, poder econômico, uso indevido de meios de comunicação e captação ilícita de recursos. A ação, movida pelo PSB, foi apurada a venda de apoio de Marçal a candidatos a vereador em troca de uma doação no Pix de R$5.000. Isso publicado por ele mesmo no Instagram. Então, teoricamente, Pablo Marçal está fora da próxima disputa. Quanto à terceira via, vamos ver. Eu acho que o Brasil de hoje, isso inclui a eleição de São Paulo, não tem brecha para terceira via. Não acho que não seja bom, acho que seria extremamente saudável ter 7, 8 opções para a presidência da República, competitivas, 7, 8 opções para governador de São Paulo. Aí você vota naquele que é o que você prefere e no segundo turno escolhe entre os dois mais votados. Mas a gente está num Brasil polarizado que não me parece que vai mudar o cenário para o ano que vem. Seria ótimo para a democracia, mas vamos aguardar. Mais mensagem de áudio chegando, a gente compartilha com você. Bom dia, Heitor. Bom dia. Vou falar um pouco sobre as escolas cíveis militares, né? Que o governo está querendo implantar aqui nas cidades do estado. Eu não sei não, viu, Heitor? Mas você logo começou a falar aí no programa, você já falou de PMs envolvidos com supostos crimes, né? E não é só aqui, todo lugar tem. Mas eu acharia melhor o seguinte, viu? Acharia melhor, com todo o respeito à polícia militar, não se envolver com esse negócio de escola. Porque escola não é para PM, não é para o exército, escola é para os professores. Entendeu? Eu acredito que isso não vai dar certo. Mas eles fizeram uma votação aí, os pais decidiram. Depois a gente vai ver isso, né, Heitor? O que vai acontecer? Mensagem do Marco Silva Bedin, direto da cidade de Hortolândia. Deixa eu entrar no assunto do INSS, porque temos reportagens importantes nessa reta final aqui do Manhã Bandeirantes. Antes de mais nada, você morador de Valinhos ou você que trabalha na cidade, a Nath Luquezzi tem uma informação importante ligada a essa fraude do INSS. Qual é a informação, Nath? A Prefeitura de Valinhos informou que os aposentados e pensionistas que tiveram descontos indevidos em benefícios devido, como a gente já comentou, ao esquema de fraudes revelado recentemente, devem procurar o PROCON da cidade de Valinhos para solicitar a restituição dos valores. As pessoas que estão com dificuldade de verificar se foram lesadas também podem procurar o serviço pessoalmente. O PROCON de Valinhos vem recebendo já reclamações de descontos indevidos por associações desde o ano de 2023. Então, quem precisa verificar se tem valores descontados, dá para fazer também pela internet, pelo aplicativo Meu INSS no celular, fazer login com a conta Gov, acessar extratos e comprovantes e verificar se houve algum desconto de mensalidades. Quem já confirmou que teve descontos indevidos, então deve procurar o PROCON Valinhos para entrar com a ação de reparação de danos, levando comprovantes que mostram aí os descontos sofridos pelo beneficiário. E, claro, levar um documento de identificação com foto. Então, o PROCON de Valinhos, para quem tiver interesse, fica na rua Largo São Sebastião, 181, Centro. E o horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h30 da manhã às 4 da tarde. O governo prepara um plano para devolver o dinheiro dos aposentados. Enquanto isso, segue a disputa sobre abertura ou não de uma CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, que deve ser mista, juntando senadores
e deputados federais. O Caian Messina, inclusive, conversou com o deputado Marcel Van Hatten, do Partido Novo do Rio Grande do Sul, favorável à abertura da CPI. Conversou com o deputado Pedro Uxai, que é do PT de Santa Catarina, contrário à comissão parlamentar de inquérito. E a gente ouve quais são os pontos a favor e contra a abertura da CPI, mas o mais importante, a gente quer saber quando esse dinheiro vai voltar para o bolso de quem foi lesado nesse golpe. Quase R$1,5 milhão em dinheiro. Obras de arte avaliadas em cerca de R$2 milhões, fora joias de 700 mil e 61 carros, como Porsches e Ferraris, no valor de pelo menos R$34 milhões. Os bens de suspeitos apreendidos pela Polícia Federal serão um dos pontos de partida para tentar ressarcir os mais de 6 milhões de aposentados e pensionistas no escândalo do INSS. Também há R$2 bilhões bloqueados de contas ligadas a associações suspeitas. Mas é pouco. Os descontos ilegais passam de R$6 bilhões. Ministros afirmam que a devolução do dinheiro terá de ser um esforço coletivo do governo. A Casa Civil já tem um esboço do plano. A ideia é lançar uma plataforma pela internet, além de um número de telefone, em que as pessoas roubadas possam dar detalhes para o ressarcimento, com base em 3 dúvidas principais. De quanto era a mensalidade não reconhecida, o nome da entidade que fazia a cobrança e o valor total não autorizado. Depois, a Controladoria Geral da União vai cruzar as informações com o banco de dados das associações e sindicatos e pedir a devolução do dinheiro. Se demorar, a Advocacia Geral da União pode entrar em ação com processos judiciais. O problema é que muitos dos aposentados não sabem como identificar os descontos. É o caso da Clarinda. O que eu vou fazer? Vai ficar perdido, porque eu não sei mexer nisso. Ainda não há um entendimento sobre o que fazer nesses casos. O governo também não definiu se a devolução vai ser feita com dinheiro do Tesouro ou das entidades responsáveis pela fraude. Em um momento de baixa na popularidade, o governo quer que o depósito aos aposentados e pensionistas seja feito o quanto antes, até para enfraquecer o discurso da oposição na CPI do roubo dos aposentados. O bloco diz que já conseguiu as assinaturas necessárias para protocolar outra comissão, desta vez mista, com a participação de senadores e deputados. Preciso investigar e punir exemplarmente quem roubou dos aposentados brasileiros, inclusive devolver o dinheiro suado de uma vida toda que foi desviado. Não há necessidade de CPI por uma razão objetiva. A Controladoria Geral da União e a Polícia Federal já desbarataram as quadrilhas que desviavam dinheiro dos aposentados e pensionistas. Hoje o INSS abriu processo administrativo contra 12 entidades acusadas de fraudes. A investigação vai durar até 180 dias e é um primeiro passo para tentar recuperar os recursos de aposentados e pensionistas. A repórter Tayane Mello tem mais informações direto de Brasília sobre como o governo planeja fazer a devolução desse dinheiro agora com um nome novo à frente do INSS. A promessa, Tayane, é de que o sistema vai ser simples, sem complexidade para quem já foi vítima e que tem o direito a receber o que é dele. Bom dia para você. Exatamente, ainda não há uma previsão, mas o presidente do INSS, o novo, o Gilberto Valle, garantiu que vai ser um sistema fácil, rápido. Muita gente está preocupada também com isso, de não saber mexer, de não saber ter acesso a esse dinheiro de volta, mas de acordo com o governo vai ser tudo bem fácil, bem simples. Ótimo dia a vocês no estúdio, a todo mundo que está com a gente aqui acompanhando essa terça-feira. Então esse plano de ressarcimento, ele está em fase de elaboração. Primeiro ele precisa passar pela Casa Civil para depois sim ir até o presidente Lula para ele olhar todos os detalhes, ver se está tudo certo e aí começar a ser colocado em prática. Lembrando que esse plano ele é uma parceria da Advocacia Geral da União também com o Dataprev, claro, Governo Federal, Ministério da Casa Civil, todo mundo é empenhado em dar esse valor de volta, a cada aposentado e cada pensionista que foi lesado. Então, num primeiro momento,
momento, o que esse plano vai fazer? Vai fazer uma espécie de identificação dos usuários, né, pelos usuários, dessas parcelas irregulares descontadas. Então, a partir disso, o governo vai repassar as manifestações às entidades e elas irão se manifestar. Além disso, o governo também vai atuar como um fiscalizador, vendo ali, verificando se essas entidades estão devolvendo dinheiro, estão repassando. Caso não estejam, serão alvos, então, de processos judiciais. Então, o governo está avaliando tudo isso, está fazendo essa elaboração do plano de ressarcimento para garantir, então, que os aposentados e pensionistas recebam o dinheiro de volta. Agora, tudo vai depender de uma vontade da Câmara. Você acompanhou na reportagem o seguinte: a Câmara está discutindo a devolução do dinheiro, a abertura de uma CPI, é verdade. Só que a Câmara hoje tem um assunto muito importante para tratar. É um assunto assim que é urgência do povo brasileiro. Hoje, a Câmara vai votar o regime de urgência para a proposta que prevê o aumento no número de deputados. O texto tem o apoio do presidente da Casa, Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, que prevê aumentar o número de deputados de 513 para 527 deputados. A ação deve encarecer os custos da Câmara dos Deputados no orçamento federal em pelo menos 40 milhões de reais. Você pensa, nossa, tudo isso por ano? Não, por mês. Com a inclusão de mais salários aos deputados, verba de gabinete, verba indenizatória, pagamento e assessores e outros benefícios. A sugestão atende a uma decisão do Supremo Tribunal Federal que determinou a revisão de parlamentares até o meio desse ano. O Supremo aceitou um pedido do governo do Pará, que reivindicou mais 4 vagas na Câmara, com base no censo demográfico de 2010. O estado está maior, precisamos ter mais representantes em Brasília. Considerando o último censo de 2022, 7 estados teriam mais direito a ter deputado: Minas Gerais, Ceará, Pará, Santa Catarina, Goiás, Amazonas e Mato Grosso. Em contrapartida, outros 7 perderiam: Rio de Janeiro, Bahia, Rio Grande do Sul, Pernambuco, Paraíba, Piauí e Alagoas. Então, para não deixar ninguém de fora, criam-se novos deputados no país. As pessoas brigam por políticos cabeças de chave, né? Os 2 mais famosos se matam, mas a verdadeira farra da política brasileira acontece na Câmara dos Deputados. Por isso, no ano que vem, trate com muito carinho o seu voto para deputado ou deputada federal. Porque esse é o voto que geralmente... Vamos votar em quem um parente indicou, em quem alguém sugeriu, num santinho que acha na rua. Mas é esse voto que realmente faz barulho na política brasileira. E qualquer que seja o presidente, ele vai ficar refém da Câmara dos Deputados. 11h28, Nath Luquezzi. Daqui a pouco, 1h30 da tarde, tem Band Mulher, com Nath Luquezzi, com Lari Lopes, na tela da Band Mais TV. E hoje, quais são as atrações? Hoje a gente vai falar de um projeto super bonito, de uma moça que ela ajuda casais de baixa renda a ter a oportunidade de tratamento de fertilização. A gente também vai comentar um pouquinho sobre estética facial e vamos falar um pouquinho do nosso intestino. Tudo isso e muito mais, lógico, regado a muita fofoca, 1h30 da tarde. Agradecendo ao André, ao Edivalmir Massa, ao Adriano Vermelho. Hoje não conseguimos ler todas as mensagens, mas amanhã prometo que prioridade para vocês amanhã aqui no Manhã Bandeirantes. E a todos os ouvintes, um grande abraço. Obrigado pela sua companhia, com os trabalhos técnicos de Danilo Capucci na mesa de som, de Leandro Lopes na central técnica e a coordenação de Gil Kleber. Ficamos por aqui. Amanhã estamos de volta às 10 da manhã. Vem aí Carlos Henrique, o Nossa Área. Um grande abraço e continue na RB. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento: Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. E Família Gianni, da nossa família para sua família. LG Mota Imóveis. A imobiliária campeã em vendas apresenta LG Mota Meg Store, o shopping de imóveis de Campinas e região. Uma mega estrutura no coração do Cambuí, na Avenida Coronel Silva Teles 387, esquina com a Rua Coronel Quirino. São 60 empreendimentos no mesmo lugar, direto dos principais incorporadores do país.
são imóveis comerciais e residenciais.